Conexão profunda. Inteligência emocional, inteligência espiritual. Lucas Bastos. Capítulo 1. Gostaria de começar este livro escrevendo o que sinto e o que penso sobre este tema tão importante, e acredito eu que servirá para a humanidade com toda a minha humildade. Não é um livro que você possa encontrar um conteúdo que já não foi comentado antes, mas também é um conteúdo que precisa ser cada vez mais comentado, escrito e comunicado entre toda a humanidade. Conexão, conectar, tornar possível um ser comunicando com outro ser. Conexão também é entendido como uma comunicação, pois não existe conexão sem comunicação. Sim, não há conexão sem comunicação, mas existe comunicação sem conexão. Quando pensamos que a pessoa fala verbalmente com a outra pessoa, está existindo uma comunicação, mas a conexão pode ser que não está sendo bem executada ou atribuída em palavras nesta comunicação. Imagine duas pessoas conversando. Elas falam de diversas coisas, de outras pessoas, de suas atitudes, do seu dia, seu trabalho, em sua casa e tudo mais. Se a pessoa que está ouvindo todas essas palavras que estão sendo emitidas pela outra pessoa não estiver realmente conectada em pensamento e sentimento com a outra pessoa, nada vai valer aquela comunicação. É como se estivesse falando sozinha, mesmo que a pessoa ainda entenda ou crie imagens sobre o que a pessoa está falando. Há um grau de conexão, mas muito superficial. A conexão realmente existe se a comunicação começar a produzir pensamentos e sentimentos a quem está ouvindo. Entenda-se também que a comunicação ela é verbal e não verbal. Então, não precisa apenas palavras para expressar uma comunicação, mas o receptor da comunicação, se não conectar nessa comunicação verbal e não verbal, não produz essa conexão profunda. Por isso, há comunicação e não conexão. Mas também podemos nos conectar não apenas tendo um comunicador e um receptor da comunicação, mas nós próprios sozinhos, num quarto, em uma sala, num ambiente qualquer, podemos comunicar consigo mesmos e aí fazermos conexão. Conexão é algo mais profundo, é algo mais intrínseco, algo que é interno, mas que provoca pensamentos e sentimentos. Se uma pessoa quiser comunicar consigo mesmo, basta produzir palavras internas em sua mente e estará produzindo pensamentos, mas nem sempre entendemos ou escutamos essa voz interior que tem em nossa mente. Às vezes, preenchemos com outros barulhos, outros eventos que nos circundam no ambiente. Muitas pessoas não conseguem ouvir essa voz interior, esse diálogo interno, e acabam não se conectando. O que eu posso dizer é que se uma pessoa não consegue ouvir a si mesma, dialogar consigo mesma, pode não estar se autoconhecendo, e para se autoconhecer, precisa se conectar consigo mesmo. Proponho um exercício de você se autoconhecer conectando com você mesmo, gerando diálogos internos de comunicação. Para isso, nada precisa estar escrito ou você precisa ir para a frente de um espelho. Basta você fechar os olhos ou apenas concentrar-se num local fixo com os olhos e pensar. Poderia eu aqui sugerir várias coisas para você pensar, mas tente pensar naquilo que você quiser, mas fixe em um pensamento lógico, que tenha começo, meio e fim. Assim que você começar, então vai perceber que você está comunicando para você mesmo. Você está começando a ter conexão com você mesmo, porque você gera pensamentos e também geram sentimentos naquilo que você está pensando e ouvindo essa voz interior. Vamos lá? Pense em algo que quer, o que deseja, o que vai fazer e quem você é em suas atitudes e comportamentos. Conseguiu fazer o exercício? É muito simples. Garanto que muitas pessoas fazem isso constantemente, todo dia, toda hora, todo momento. Então, qual o motivo que você ainda não se autoconhece? É porque você não comunicou o que deveria ser comunicado? Você não treinou para que comunicasse palavras, sentimentos, para se autoconhecer e assim conectar-se?
Essa conexão consigo mesmo gera uma paz para muitas pessoas, ou pode gerar até ódio e desamor, porque pode lembrar de pessoas em atitudes, fatos do passado, que pode trazer alguma angústia, algum medo, fatos até depressivos, mas também pode estar com pensamentos de ansiedade e olhando para si e para o futuro, querendo estar em um futuro distante e viver no futuro que nunca se chega. Independente do que pensou e conectou consigo mesmo, conectar também não é somente olhar para o presente nem para o passado somente, e nem para o futuro somente, mas esquecer que existe esse tempo que nos regula entre passado, presente e futuro, e lembrar que apenas existe você naquele atual momento e que pensamento e sentimento você sente no agora, no atual momento, no atual segundo, no atual milésimo de segundo. Respire fundo e conecte-se sempre. Quando vejo pessoas que não conseguem se conectar, parece que falta algo, falta um sentido para a vida, apenas porque não consegue conectar consigo mesmo. Não digo que é fácil, mas também não é difícil, não é impossível. É um treinamento que tem que ser feito todos os dias, todo momento e pode ser para a vida toda. No dia a dia, se nós treinarmos bem, podemos a cada atitude, a cada gesto, a cada conversa com a outra pessoa, antes mesmo de responder para ela, podemos nos conectar e pensar primeiro em tudo e para tudo em nossa vida. Assim ter prudência em nossas atitudes, em nossa comunicação com o outro, e a comunicação interna gera prudência. Sim, prudência naquilo que está lá em Provérbios, sermos prudentes. Não se sinta ofendido quando falo aqui em Provérbios da Bíblia. A Bíblia é um grande manual, mas não quero entrar nisso agora. Apenas que você entenda que existe um jeito certo de se comunicar tanto consigo quanto com a outra pessoa. Hoje vivemos um mundo em que a conexão se faz com a internet, com o Wi-Fi. Precisamos estar conectados à rede de internet para conseguirmos expressar sentimentos e pensamentos? Para outras pessoas, tirando fotos, fazendo um vídeo curto. E tem resultado isso? Conectamos? Tem. E tanto que não é à toa que o celular veio e ficou no mundo atual para ser desenvolvido nessa parte também. Nunca jamais a humanidade pensou que pudéssemos nos comunicar com pessoas a milhares de quilômetros de distância sem mesmo conhecer esta pessoa. Faz sentido estarmos produzindo tanto material de comunicação e faz sentido estarmos gerando comunicações verbais e não verbais em vídeos curtos, fotos e ao mesmo tempo estamos levando a verdadeira conexão para outras pessoas? Confesso que estamos tendo conexões sim, mas será que essas conexões são verdadeiras, são próximas, são éticas? Exercício. Qual conteúdo de minha conexão comigo mesmo que gera conexão para outras pessoas na internet? É sadia essa conexão? Gera resultados satisfatórios para a outra pessoa e para mim também? É verdadeira? Capítulo 2. Irei abordar agora, no segundo capítulo, uma conexão que muitas pessoas podem entender como religião, mas significa espiritualidade, transcendência de algo que você busca além da outra pessoa e de você mesmo. Não é a sua alma, não é seu corpo, não é a outra pessoa, não é a natureza, não são o que vemos, sentimos ou tocamos, mas é algo que podemos chamar de espiritualidade, de espírito, porque é algo maior de entendimento que temos. Podemos não tocar, mas podemos nos conectar. Algumas culturas podem chamar de muitas coisas, como a natureza, ou até mesmo denominar como animais ou estátuas. Não vou entrar aqui no mérito cultural, mas vamos aqui entender sobre a conexão com Deus. Em nossa cultura, e principalmente naquilo que quero abordar aqui, é que se pode ser conectado conosco e com o divino. Como diz na Bíblia, a separação de nosso ser trino, como corpo, alma e espírito. E é neste espírito que podemos conectar com Deus. O sopro de vida que nos foi dado remete a esse espírito que nos foi feito. É nesse espírito que podemos conectar com Deus. Quando percebemos, sentimos e necessitamos de algo transcendente.
para muitas das vezes entendermos que existe algo superior da nossa mentalidade e do nosso entendimento e de nossas emoções. Aí está Deus neste espírito. Não irei adentrar muito sobre teologia, mas o que quero dizer é que se nós entendermos este espírito que nos conecta com este espírito divino, que seria Deus, podemos resumir que entendemos ser uma energia, e essa energia é vital, porque a energia que nos dá a vida, como entendemos, como vemos e como percebemos tudo à nossa volta e a nossa realidade. Se Deus é essa energia e temos essa consciência, a nossa conexão consigo mesmo nos quantifica adentrarmos a nós mesmos e conectar consigo mesmo, para entendermos nossos comportamentos e nossas atitudes, formando assim nossa inteligência consciente e espiritual. E quando olhamos para uma energia, uma fonte, ali mora uma sabedoria, uma energia maior, e quando conectarmos com Deus, também estaremos conectando consigo mesmos, porque é dali que nós viemos. E se nós cremos, acreditarmos, tivermos essa crença mais profunda, teremos a nossa identidade formada. Como disse, não irei adentrar teologicamente ou em debates científicos e ou filosóficos sobre Deus. Mas essa fonte de energia que nos move através de nosso espírito para conectarmos com isto e ao mesmo tempo fazermos com que entendamos que nós somos filhos e saímos dessa fonte de energia, de Deus, podemos então entendermos que nós somos verdadeiramente filhos. E daí temos essa crença de identidade muito profunda e muito verdadeira de Deus em sua total sabedoria que nos diz através de textos escritos na Bíblia, que a retidão, a reflexão de tudo aquilo que Deus fez na humanidade, para a humanidade, dando a ela a oportunidade de decisões e não a limitando. Muitas pessoas acham que seguir a Bíblia e seguir os mandamentos, os preceitos de Deus escritos na Bíblia são limitações, mas na verdade são caminhos propostos para que sempre tenhamos essa conexão com Ele e com essa energia que sai dessa fonte magna. Não quero me estender muito mais, mas o pecado nada mais é do que o distanciamento dessa energia magna, dessa fonte, da fonte de vida, da fonte de esperança, da fonte de amor. Se essa conexão, como disse no capítulo anterior, de nós mesmos, e entendemos a nós mesmos, depende dessa fonte de onde viemos e para onde vamos. É essa fonte, essa comunicação que Deus nos dá diariamente, constantemente através de seus textos da Bíblia ou não. Se você nem acredite na Bíblia, mas se você acreditar num espírito, numa fonte de energia, e é isso que importa também. É essa vibração que importa, mas quando distanciamos disto, aí sim entra o que muitos religiosos dizem que nós estamos no caminho do mal, no pecado, e é quando saímos, desprendemos dessa conexão, dessa fonte de energia. Bem, este não é um capítulo muito longo, é apenas para entendermos o seguinte: Deus, nessa energia, faz com que produzamos uma identidade profunda em nós mesmos. Pois sabemos agora que saímos dessa energia e desse Deus, e temos essa conexão para ficarmos conectados com você mesmo e com Ele. No próximo capítulo, irei abordar o como e a maneira pela qual nós vamos começar a conectar com o outro de nossa espécie, de nossa irmandade, segundo essa mesma energia de fonte de Deus, como sendo o Pai de todos. Nossos irmãos dependem muito mais de termos essa identidade de um mesmo Pai para que começamos a entender como humanidade, de princípios de identidade que vamos então abordar no próximo capítulo. Exercício. Quando está diante de um smartphone, você pode imaginar que precisa de energia para operá-lo? Sim, energia está presente em toda a matéria, pois a matéria é a condensação de energia. Assim, imagine o celular descarregado e você não consegue ligar. Será que você está dessa maneira com Deus? Desligado por não ter carregado de energia que pode te proporcionar mais conexão consigo mesmo, com o outro e com Deus? Capítulo 3. Façamos um breve resumo sobre o que nós já abordamos até aqui.
No primeiro capítulo, sobre a nossa conexão consigo mesmo, nesse segundo, mais breve possível, sobre o entendimento e sobre a nossa conexão com uma energia, uma fonte vindoura de Deus. Agora, como iremos conectar com o outro? A nossa conexão com o outro depende desses dois fatores primeiro. Nos conectar consigo mesmo e depois conectar com Deus, que é essa energia que nos move. Mas, como podemos enxergar uma conexão com outra pessoa? Bem, aqui eu me limito em 3 partes, e significa as 3 partes de nossas crenças: merecimento, capacidade e identidade. A primeira relação que nós temos com uma outra pessoa nos diz respeito à primeira crença nossa de merecimento. Sim, quando nós aproximamos de uma pessoa que não conhecemos, a primeira coisa que nós enxergamos e compreendemos na pessoa é o que ela tem. E não digo aqui em questões só materiais, como carro, casa, etc. Mas o que ela tem mesmo, e o que ela pode nos comunicar de ter ou de querer ter algo. Sempre quando você comunica com uma pessoa que você não conhece, a primeira coisa é a questão de merecimento, tanto de você quanto a outra pessoa com você. Ela quer saber o que você tem para oferecer, o que você tem para falar, o que você quer, o que você deseja. Vamos para um exemplo mais prático. Por exemplo, uma pessoa que chega para cumprimentar outra pessoa que nunca viu, primeiramente pergunta tudo bem. E esse tudo bem não significa tudo bem de estado emocional, mas como ela está tendo visão das coisas à sua volta, o que ela está sentindo à sua volta, o que ela deseja à sua volta, como ela está se sentindo em percepção do que tem a falar. E ao mesmo tempo ela também te pergunta tudo bem. E tudo bem significa para você também como você está ali naquele momento, naquele ambiente, o que você tem e o que você está percebendo sobre o ambiente, o que você está vestindo, o que você está comendo e o que você está usando. São bens materiais, são bens sobre o ambiente. Interessante vermos isso e percebermos que quando nós queremos ir a algum lugar para comprar algo, nós estamos no primeiro momento nos referindo a outra pessoa, a um vendedor, por exemplo, é sobre o que ele tem para oferecer. E o vendedor quer saber o que nós queremos para que ele possa oferecer a nós o melhor bem e o melhor item e o melhor produto. Garanto que quando você começou a ler este livro, você pensou o que ele tem para me oferecer, o que ele pode me oferecer de conteúdo de aproximação de meus ideais, de minhas metas e de meu profissionalismo. O que ele pode me oferecer nesse sentido? Geralmente nós analisamos quase que tudo pelo merecimento, por aquilo que a gente quer, deseja ou por aquilo que a pessoa quer e deseja. Mas, agora que entra a nossa conexão mais profunda com o outro. Se nós conseguirmos adentrar nós mesmos e termos essa conexão consigo mesmo, sabendo que existe uma conexão divina e que nos une a essa conexão, e primeiramente precisa começar assim, pelo merecimento. Não estou dizendo aqui que seja errado fazermos do merecimento, do desejar e do interesse a primeira coisa de nossa aproximação com o outro. Não, isso não é errado. Isso é natural e é preciso. As primeiras crenças de conexão sempre serão pelo merecimento. Então, primeiramente vamos lá. Recordando de novo. Você começa a ter uma crença de merecimento, de conexão com a outra pessoa, do que ela deseja, o que ela tem em mente e você também. E aprofundam mais a essas crenças nas suas capacidades, do que você faz e do que você entende de mundo, e o que ela também faz e entende de mundo e suas habilidades, seus comportamentos. Até aí tudo bem. E tudo isso fazemos constantemente, tanto para pessoas que às vezes conhecemos há mais tempo, quanto as que queremos aprofundar mais a nossa conexão. Nós vamos para as crenças de capacidade. É o mais profundo que muitas pessoas geralmente fazem e conseguem se conectar com outras pessoas. É apenas nessa fase de crenças de capacidade que conseguem ir. Não estou aqui julgando e nem querendo falar para você ser diferente e mudar seus pensamentos.
mas refletir sobre tudo isso que, se nós conectarmos apenas até a capacidade e não nos aprofundarmos nas suas relações, então as nossas conexões com o outro também serão conexões mais superficiais. Se não aprofundar nossas conexões consigo mesmos e nem mesmo com Deus, bingo, seremos superficiais conectando com o outro também. Olha que interessante isso. Para nós aprofundarmos consigo mesmos as nossas conexões, como eu disse no primeiro capítulo, aqui entra o grande segredo para entendermos de conexão que precisamos não só ficarmos na superfície de merecimento do que nós desejamos, do que nós queremos. Muitas pessoas querem se matar. Algumas pessoas querem prosperar. Isso faz parte da humanidade. Não estou dizendo aqui que é certo e o que é errado. Lógico que pensar positivo sobre ter uma prosperidade é muito melhor do que se pensar em se matar. E penso que se você está lendo esse livro, você pensa da mesma maneira, em prosperar. Então vamos aprofundar sobre a nossa conexão consigo mesmo. Será que nós não estamos apenas no desejo das coisas materiais? Nós só queremos as coisas? Nós desejamos melhorias? Nós só queremos dinheiro? Nós só queremos ter mais bens materiais à nossa volta? Nós só queremos. Mas poucas pessoas começam a se aprofundar e desejar o que nós somos capazes de fazer para nós possuirmos aquilo que nós queremos. Não é errado em prosperar, não é errado em querermos ter bens materiais, mas é errado nós querermos tanto e fazendo tão pouco, sendo tão superficial. Então, se para conectar precisamos sair da crença do merecimento e irmos para a crença de capacidade, daquilo que eu sei fazer e o que eu não sei fazer, então procurar aprender para fazer, procurar estudar e construir habilidades. Aliás, fazermos com que tenhamos mais profundidade naquilo que nós somos e capazes de fazer para depois nós desejarmos e obtermos aquilo que nós queremos. Seria a mesma coisa com Deus e com a outra pessoa. Bingo, mais uma vez. Nossa conexão mais profunda é sairmos do merecimento. Muitas vezes só queremos coisas de Deus, só queremos que Deus faça para nós, que Deus nos dê. O suporte, a sensação de Deus nos amparando é necessário para que façamos alguma coisa, mas nós mesmos, às vezes, não fazemos o que é para ser feito e apenas desejamos que Deus faça tudo em nossa vida. Entenda, Deus já fez tudo. Entenda isso de uma vez por todas. Deus já fez e já nos deu de tudo do que precisamos. Aprofundemos nesse princípio. Se então Deus já nos deu tudo, então por que nós ficamos pedindo? Vai depender do que aprofundarmos nossa relação consigo mesmos e sabermos que nós temos que fazer para termos os preceitos de Deus na terra acontecer para nós, nosso propósito. Aprofundarmos nessa crença de merecimento com Deus, de merecimento consigo mesmo e de merecimento com o outro, que é o nosso irmão também, não é diferente. Nós precisamos aprofundar mais nossas crenças, tanto consigo mesmo e com Deus e com o outro. Estou chegando aqui no princípio maior de todos, o segredo de conexão mais profunda. Sabe qual é? A nossa identidade. Se nós entendermos quem somos, os nossos princípios e valores, entendemos que somos filhos de um mesmo Pai e que o outro seja o nosso irmão, e nós temos propósitos a seguir na terra concebidos por Deus. Se nós entendemos que nós temos esse propósito, nós somos capazes de fazer esse propósito, tudo se conecta. Entenda de uma vez por todas que eu quero dizer nesse livro. A conexão é entendermos a nossa identidade, de nós sermos com Deus, de nós sermos com o outro. Vou tentar ficar mais claro. Se nossa crença de identidade fazer com que entendamos que somos filhos de um mesmo Pai e que o outro seja nosso irmão, pronto. Mas o que a maioria das vezes as pessoas pensam? Que o outro não me interessa. O que eu quero é o que me importa. Quero trabalhar pouco e ter muito. Quero fazer pouco e ter muito. Como? Me explique. Não existe mágica na conexão.
E a conexão, se ela não for profunda, ela não será válida. Eu quero ter uma esposa diferente, eu quero ter um patrão diferente, eu quero. Mas estou fazendo, e antes mesmo de fazer alguma coisa, de ter essa habilidade de se fazer, você é aquilo que você está pronto para fazer e merecer? Eu quero ter um carro do ano esportivo fazendo pouco. Isso existe? Pode ser até que exista. Você pode até ganhar esse carro em algum sorteio. Mas você vai conseguir manter fazendo o que faz? Melhor ainda, sendo uma pessoa totalmente superficial, de conexão consigo mesmo, com Deus e com o outro? Penso eu que esteja o mais claro possível agora. Todo esse entendimento de conexão e o segredo de tudo é termos princípios e identidade. Esse princípio temos uma conexão consigo mesmo de identidade, daquilo que nós somos realmente e fazemos e merecemos para ter. E se tivermos com Deus essa identidade, sabermos que somos filhos e temos a capacidade de termos Ele na nossa vida como Pai e termos o merecimento de tudo que Ele já nos deu em nossas vidas, e termos também a capacidade de que a identidade com o outro é a mais profunda conexão que possamos ter, porque começamos a ter uma conexão com o nosso semelhante, que é pelo merecimento, pelo que nós temos e o que Ele tem. Depois vem a sua capacidade de se fazer do que eu faço, do que ele faz. Mais ainda é nós aprofundarmos do que ele é, também como princípios do que eu sou também. Aqui entra o ápice da conexão agora. Se você quer se relacionar com uma outra pessoa apenas pelo seu merecimento ou pela sua capacidade, você apenas será cada vez mais vazio. Acredite. Siga este conselho. Afaste de pessoas que não querem conexões profundas, mas primeiro você também tem que ter essa conexão profunda consigo mesmo e com Deus, para depois tentar se relacionar com pessoas que prezam e tenham princípios também de identidade, de relacionamentos profundos que se podem trazer consequências de realizações prósperas e fundadas em bases suficientes para qualquer coisa na vida, em um negócio, em uma amizade, um relacionamento afetivo, conjugal, de filho, de pai, de mãe, de tudo. Espero que tenha ficado claro. Se não, releia. Vale a pena. Este livro foi uma pretensão minha de que você entenda sobre relações, sobre conexões de si mesmo, com Deus e com a outra pessoa. Não estou dizendo que a outra pessoa possa querer uma relação profunda com você, mas se você conseguir ter uma relação profunda de identidade, de capacidade, merecimento com você e com Deus e com algumas pessoas em sua vida, pode ter certeza que você estará construindo uma família, um trabalho, uma sociedade diferente e capaz de ser muito, muito melhor do que é. Obrigado.